Jorceli Pereira de Souza. Uma pessoa que sempre admirei, tanto como profissional, quanto pelo ser humano que ele é. E agora, puxando a brasa para minha sardinha, devo dizer que tenho orgulho de tê-lo como amigo. Celi trabalhou durante 40 anos no Ministério da Previdência, onde prestou inestimáveis serviços ao país, desempenhando, entre outras funções, a de coordenador-geral de Legislação e Normas da Secretaria da Previdência Social. Como escritor, nos contemplou com o livro Os 80 Anos da Previdência Social. Celi, muito obrigado por estar aqui com a gente no nosso humilde estúdio de som. Não tão humilde assim, né? De qualquer forma, tem um acento profissional aqui bastante grande. Né? Apesar de você falar de simplicidade, né? Porte médio, pequeno, não sei o quê, mas o profissionalismo supera tudo, né? Isso é que é importante. Dá para levar minhas gravaçõezinhas aí, né? Pois é. Bom, mas eu quero falar de ti, não de mim. Aquele acordo bilateral com o Japão sobre a Previdência, sim, aquilo é uma coisa muito importante, né? Foi importante a negociação e é importante a implementação dele, né? Porque a população brasileira de mão de obra que está lá no Japão sem proteção social é bastante grande, bastante significativa. Né? Esse pessoal contribuía para o sistema japonês, mas o sistema japonês prevê a devolução do dinheiro ao final do contrato. E aí perde-se todo o tempo contributivo. O conselho que a gente sempre deu para eles é não fazerem isto, porque um acordo seria firmado para que o Brasil reconhecesse o tempo de trabalho no Japão e vice-versa. E vice-versa. Né? A nossa colônia japonesa é muito grande. Né? A colônia japonesa é muito grande. E aí eu fui o office boy do negócio, né? Fui quem foi para a negociação mesmo. Tu foi o representante brasileiro, né? Da Fui, Previdência. se bem que oficialmente foi o secretário executivo que assinou toda a papelada, né? Sim. Mas quem discutiu, quem botou a cara a tapa com o Japão fui eu, né? Tu é a linha de frente, né? É tu que ia resolver o problema. Exatamente. Então eu tive uma semana... Ao que eu saiba, né? Você é a pessoa que mais entende de Previdência Social no Brasil, né? Porque tu já escreveu livros, né? Já. Também, né? Sobre a história da Previdência e tal. Já ganhei encomenda internacional, né? Merece, um dos negociadores na área de Previdência, né? E aí eu tive uma semana de reunião no Brasil com a equipe japonesa e uma semana de reunião em Tóquio para fechar um texto. Isso para os japoneses foi uma coisa extraordinária, porque o japonês nunca negociou um acordo em menos de 10 anos. E em 2 semanas de discussão efetiva fechamos o texto. O Canadá levou 28 anos para fechar um texto. Nossa, Celi. Então o fato de ter entrado no sistema japonês para conhecer e ter a resposta certa para tudo que fosse colocado em discussão na hora certa, em pauta, isso me tornou o que eles chamaram de um negociador muito duro. Jorceli-san, eles falavam. É um negociador muito duro. Nós tivemos que aceitar todos os argumentos porque não sabíamos refutar. Eu entendo. E aí, com isso, o acordo foi feito. Eu estive lá no Japão para fechar o texto, né? Tivemos uma conferência com a comunidade brasileira lá na embaixada em Tóquio. E assim ficou pronto o texto. Depois outras pessoas implementaram o ajuste administrativo, né? O modo de aplicar todo aquilo que a gente discutiu. Já foi aprovado, tanto lá quanto aqui, pelos parlamentos. Isso daí é uma saída para que o trabalhador que tem tempo nos 2 países possa somar esse tempo e receber de cada país proporcionalmente ao tempo. Se eu, para me aposentar aqui, eu preciso de 35 anos, mas eu tenho 17 lá. Sim. E tenho 20 somar aqui, eu posso somar os 2. Eu recebo 20, 35 avos aqui, se eu tenho 20 anos aqui, né? E ele recebe o restante, os 15, 35 avos lá, do governo de lá. Não é que ele vai ter uma aposentadoria brasileira contando com o tempo do Japão. Cada país vai pagar a sua pró-rata.
pro rata tempore, né, de acordo com o tempo em cada país. Em cada país, mas que maravilha. Então isso daí fez com que os brasileiros parassem de ir para o Japão, trabalha, contribui, recebe de volta, vem aqui com esse dinheiro para montar um negócio. Né? E depois, na velhice. Né? Então, quando você vê a perspectiva futura, eles começaram a entender que é necessário realmente a contribuição em vida útil para o desfrute na vida ociosa da velhice, né? Mesmo porque muita gente não consegue trabalhar. E o japonês tem uma diferença muito grande nossa pela longevidade dele. Então, o tempo de contribuição dele é muito mais extenso. Né? O tempo para aposentar, o japonês deve aposentar com 70. Ele aposenta com muito mais idade. Mais idade. E tem também as várias condições de saúde, de família, né? Tem uma série de coisas que é levada em conta, que nós não temos. Nós temos aqui uma coisa mais ou menos invalidez, idade e tempo de contribuição. Eles não têm tempo de contribuição. Eles se aposentam de acordo com a idade. Né? Então, se você começou a trabalhar com 18 e pensa que vai aposentar com 53, lá não tem disso não. Aposentou com 18, você vai aposentar com 70. Começou com 30, vai aposentar com 70, mas vai receber a proporção do seu tempo. Certo. Né? Então é uma coisa um pouco diferente. Com isso daí a gente começou a expandir, né? Já tinha alguns acordos, mas eu fechei acordo com o Canadá também, com a Alemanha. Sim. Né? Com a França nós tivemos também 2 reuniões. Nos mesmos moldes. Nos mesmos moldes, nas mesmas condições básicas, mas obviamente que você tem que ver o que é. Cada país, né? Cada país adaptar o seu sistema, porque a Alemanha ela tem 5 sistemas diferentes de previdência. São 5 instituições. Aí se você está afiliado a uma, aí a gente queria fazer com todas. Aqui só tinha o INSS, mas eles tinham lá os diversos departamentos, né? Uma só de acidentes de trabalho, outra só de professores, e assim vai, outra só de pessoal de carvão, né? Essa multiplicidade lá gerou uma coisa mais complexa. Né? Com a Alemanha a gente fez uma proporção, tínhamos lá na época da negociação 45 mil brasileiros, era mais importante, né? Né? A equipe que ficou lá no meu lugar, a pessoa que ficou no meu lugar já está discutindo com a Coreia e com Israel, vai para Israel ainda este mês, eu acho que eles estão em Israel agora, discutindo o acordo com eles. Sim. Celi, com o teu conhecimento todo sobre previdência, não só do Brasil como do mundo, qual o regime previdenciário que tu achou assim melhor, mais organizado, mais, digamos assim, que dá mais valor ao trabalhador, que a retribuição depois é melhor na velhice? Olha, isso não é bem assim que exista um melhor. Cada um tem suas características, tem suas qualidades e seus defeitos. Sim. Não é? Então não é muito simples. A agilidade do sistema sueco, por exemplo, é extraordinária. Mas a retribuição nem sempre. Então o país não pode ser muito generoso na concessão de benefícios, porque vai ter problemas. Né? Aquela coisa de direito adquirido, isso é uma coisa meio perigosa para quem gerencia um sistema de previdência. Não é? Porque o sistema privado, o sistema privado ele não é solidário, ele é individual. Então ele vai te dar uma recompensa muito mais interessante no final, porque você poupou para si. Né? E no sistema solidário, uma pessoa às vezes começa a contribuir, vamos aí com 20 anos de idade, sofre uma invalidez, vai receber integralmente para o resto da vida. Embora inválido, ele pode ter uma vida muito extensa. E a contribuição dele mínima tem que ser substituída pela contribuição dos demais. Não é um sistema solidário. Por isso, previdência social. A previdência privada, aí já não. Você é individual, você não tem essa opção. Se você fizer um plano aí num banco privado, você vai usufruir ao final do contrato. Se usufruir antes, você não vai retirar o que espera. Exato. Não é? Então, aquela coisa, assim, se eu tivesse colocado num plano privado em 30 anos, sim, mas a fulana de tal não teria recebido salário maternidade, né? O outro não teria recebido auxílio-doença. Não é social, não é solidário. Não é social, não é solidário. É individualizado. Então, o sistema de repartição simples, ele reparte o que recebe hoje entre aqueles que precisam hoje.
É um sistema mais... então isso faz com que o rateio equânime, também né? caia, e é outro problema, né? Porque o rateio, obviamente, vai ficar prejudicado, porque a cobertura dos riscos sociais, ela é muito mais ampla do que o aporte de recursos. Sim. Por isso é que se fala que o nosso país está ficando com população mais idosa, mais velha, vamos dizer, mais idosa, e a Previdência vai tendo cada dia mais problema com relação a isso, né? Exatamente, porque nós estamos com um estudo atuarial muito antigo, quando a previsão de expectativa de vida, de sobrevida, para nós é mais importante a sobrevida do que a de vida ao nascer, né? E a perspectiva de sobrevida de quem tem 60 anos é muito maior do que lá quando ele tinha 0 ano. Exatamente. E então, neste caso, o nosso estudo autorial ele não comporta uma visão que permita você dar solidez ao sistema. Porque muita gente se aposenta muito cedo. Os professores com 25 anos, não há razão para um professor aposentar com 25 anos de atividade, uma professora e o professor 30. Não é? Então, se ele ingressa com um homem, ingressa com 18 anos, ou com 20, não é? Sim. Aí com 50 ele já está aposentado, e a perspectiva de sobrevida é até 80. Até 80. Isso é a perspectiva média geral, né? Então, quando a gente fala de sobrevida, é no ponto da aposentadoria. E aí a gente constata que nós temos uma previdência muito generosa, apesar das pessoas criticarem o baixo valor, né? Porque o baixo valor também implica baixa contribuição. Ninguém contribui sobre a totalidade do seu salário. Quem ganha 10 mil contribui sobre 4. O senador é com 2 mandatos, né? Com 2 mandatos, mas isso no sistema antigo, porque agora o sistema já mudou um bocadinho. Já mudou agora, Já não é mais aquela generosidade que tinha antes, porque eles viram que o sistema deles também, o sistema parlamentar já estava, a previdência dos congressistas estava já caindo num buraco sem fim de prejuízo, né? Porque aposenta muito cedo. Exatamente. A receber benefício por mais tempo, porque veja bem, você contribui com, vamos supor, 10%, vamos botar uma média de 10%, durante 30 anos. Depois você vai receber 100% do que contribuiu, não é? Em um mês, quando você pagou 10 meses para capitalizar um mês. Então, o que acontece? Em 3 anos, você recebe de volta tudo que pagou. Sim. E tem gente que está aposentado há décadas, né? Prejuízo total. E por isso precisou do sistema de repartição simples, dividir o que arrecada no mês, e aí o rateio fica prejudicado, porque eu tenho muito mais gente quase que recebendo do que contribuindo. Veja você, nos anos 30, 40, o IAPI tinha 300 contribuintes para um aposentado. Sim. Hoje não chega a 3 contribuintes para um aposentado. Então, se 3 contribuem com 10%, como é que eu vou pagar 100% para um? Não tem condição. Então, o desequilíbrio atuarial é muito sério. E esse desequilíbrio a gente não consegue consertar de uma hora para outra, não, porque tem fatores políticos, fatores sociais, partidários e tal, etc. E tem sociais também, né? Reivindicação trabalhista, direitos humanos, né? E aí fica esta pendenga. Aí que é onde é que o governo vai buscar dinheiro? No imposto, né? No imposto. E aí fica injusto para quem paga imposto. Cai tudo nas costas do contribuinte geral. E aí o contribuinte geral não tem o retorno desse imposto, porque ele está sendo destinado para uma contribuição que deveria manter-se por si só. Exato. Então o negócio é meio complicado, não é tão simples assim. Não é. Eu acho que eu lembro, que até foi tu que me falou isso, que teve uma época na gestão do general Walter Pires, né? Valdir Pires. Valdir Pires. Parece que naquela época ele conseguiu, vocês conseguiram, né? Quase zerar a Previdência, né? Os rombos da Previdência, né? Exatamente. Mas ela sempre foi superavitária ao longo do tempo. Sim, e os outros ministérios e tal pegavam verbas Exatamente. da Previdência. Veja você, quando a contribuição era de 300 por um, havia um superávit extraordinário.
Certo. E esse superávit sempre não era capitalizado para o futuro. Ele era repartido com as despesas de momento. Então, as despesas com pagamento de benefício era mínima. O que sobrava, obviamente, ia para outras rubricas, né? Rubricas, Era digamos assim, uma poupança. Exato. Chegava lá na Previdência e tirava o que precisava, né? E com isso a Previdência não se capitalizou ao longo do tempo. E sem essa capitalização, teve que partir para a repartição simples, né? E com isso chegamos ao ponto em que chegamos. As pessoas não cedem naquilo que julgam ser seus direitos, e a gente tem que buscar isso com outros recursos. O orçamento da Seguridade Social é um pouco complexo no Brasil. A execução orçamentária dele não tem nada a ver com o que a Constituição prevê. A execução orçamentária é uma coisa e a previsão orçamentária é diferente. Aí todo mundo diz que a Previdência tem superávit. Ela teria superávit se a Constituição fosse aplicada na sua originalidade, na sua maneira original de agir. Mas a execução orçamentária não é daquele jeito. Não é possível fazer aquela execução orçamentária. Não é prático, né? Porque ela é meio utópica. E se você fizer um orçamento utópico, aí ela vai ser superavitária, em bilhões de reais por ano. Sim. Mas isso não é possível, isso não existe, isso é ficção, quer dizer, é constituição, utópico, mas é uma mesmo, né? Constituição utópica e não chega a trazer uma resposta. Você vê que na crise europeia, onde é que estão cortando recursos? No Seguro Social. No Seguro Social, Porque tem sido também o da Grécia muito generoso, também, como o nosso, né? Os chineses, quando tivemos uma reunião prévia com os chineses, com vistas a um acordo também, eles ficaram impressionados e até queriam cancelar a reunião quando eles souberam que a pensão da mulher é vitalícia. É vitalícia para o resto da vida. Para o resto da vida. Então, mas como uma pensão moça, do marido, né? Uma moça e do marido também. Agora o marido também recebe da esposa. Não é? Então a pensão aqui no Brasil ela não é pensão real, ela é presumida. Então os cônjuges são dependentes entre si, presumidamente. Não importa se ele ganha 500 mil e ela ganha 100 mil, ou quanto ganha cada um. A dependência é presumida e cada um levará o direito de sua pensão. Então eles diziam assim, puxa, se uma mulher com 25 anos fica viúva, ela vai receber pensão para o resto da vida, e se ela for trabalhar, continua recebendo, eu disse. Mas isso não é possível. Nenhum sistema resiste a isso. Não pode. Ela vai receber uma pensão do governo até se colocar no mercado de trabalho. Certo. E se ela não se colocar ainda... necessidade até que ela retome a vida. Exatamente. E entre no mercado de trabalho, contribua para o país e receba novamente os benefícios da Previdência. Isso. Então, as disparidades entre os sistemas no mundo afora, né, faz com que cada um tenha uma qualidade e tenha também seus defeitos. Sim, Quer dizer, é qualidade aos nossos olhos, alguma coisa, mas vai lá para ver quais são os defeitos. Né? Exato. O regime dinamarquês é um dos mais interessantes também, que eu conheci, o alemão, tudo bem, mas eles também têm os seus problemas e estão sofrendo muito com esses problemas. A perspectiva não é boa para ninguém. Para ninguém. Então o Bismarck, que criou a Previdência Social, não para proteger o trabalhador, mas para salvar o governo de uma greve geral, né, nas minas de Ruhr da Alemanha, o gabinete iria cair se a greve fosse eclodida, e então para salvar isso ele criou a proteção social para o trabalhador. Então não foi nada generoso, não foi apenas uma visão política, e para salvar a situação política... Então, quando ele criou, ele não pensava desta forma, né? Era uma proteção para o acidente do trabalho, apenas. Era primeiro para o acidente do trabalho. Mas aí foram criando, agregando benefícios, tem dinheiro, vamos agregando mais. Depois viram que a cobertura não seria tão fácil. E assim. Começou na Alemanha, foi isso ali? Foi 1883. 1883. Com Bismarck. Gustav von Bismarck. Mas antes já tinha outras coisas mais incipientes, né? Mas Previdência, tal como conhecemos hoje, ela foi instituída ali. Que bacana, hein? Nós estamos tendo aqui uma aula de Previdência do professor Jocely Pereira de Souza. Jocely, agora até que enfim estão
equiparando, né, a previdência para o funcionário público e para o trabalhador de carteira assinada, né? Exatamente. Então, equiparando. Até que enfim, né? Porque é uma disparidade muito grande, né? O nosso sistema ele é baseado no Estatuto francês do reinado. Porque os trabalhadores do governo, funcionários do governo, né? Funcionários que moravam no Palácio de Versalhes precisavam de ter moradia, precisavam de ter cobertura, porque serviam ao rei. Mas uma determinada idade eles tinham que se recolher aos seus aposentos, né? Iam se aposentar, né? E ao recolher aos aposentos eram mantidos pelo Estado. Mas quando o governo precisou de recorrer a funcionários retirados do público, daí funcionário público, não quer dizer que funcionário para servir ao público, não foi isso. É funcionário para servir ao governo, requisitado junto ao público, e não um pessoal da corte. Então, um funcionário público, que veio do público, para servir ao governo, ele precisou de ter regras diferentes, porque não era nada hereditário como era antigamente, né? Então ele passou a ser um empregado do governo. Mas aqui no Brasil nós seguimos a mania de manter o vínculo empregatício após a aposentadoria. Certo. E isso fez com que mantivéssemos também o salário integral. Exato. Porque ele continua vinculado. Um funcionário público aposentado, se comete um crime, ele perde a aposentadoria. O que não acontece no setor privado, porque ele se desvincula da empresa. Eu continuo vinculado, tanto é que não fala que eu sou aposentado, fala que eu sou inativo. Eu sou um servidor inativo, eu continuo servidor, cumprindo todas as coisas e obrigações do servidor. Sim, mas por uma razão ou outra está inativo. Agora eles passando a ser empregados do Estado, diferentemente, carreira de Estado, eles passam a ter o tratamento como um trabalhador qualquer. Essa é a diferença. Tá. Tudo bem. Muito obrigado pela aula. Tá bom? Tudo bem. Ok. Muito obrigado, mestre. Nada.